né? Então a gente Final deste ano agora? Deste ano agora. Então agora, mês passado. Agora, mês passado. Então a gente acaba ficando um pouco restrito à matéria-prima, porque não tem mais produtores para fazer esse tipo de produto, porque não sei se também não é conhecido para usar, assim, vender em mercado. Esse glaciado é como se fosse aquela laranja açucarada, aquela Isso. ripinha da casca da laranja, Isso. só que com cupuaçu. Com cupuaçu. Ah. É que o cupuaçu em si, o fruto, ele é muito difícil de manusear. Ele tem a casca de um coco. Ele é uma casca de um coco, parece. E ele dentro, eles são sementes. Então, não tem como você descascar. Você tem que quebrar e você tem que cortar com a tesoura. Né? É muito fora do comum. Olha aqui, Janjan, só pra gente pegar uma cola da cara do cupuaçu. A polpa do cupuaçu parece que tem uma casca também por cima dela, mas mais sutil, bem fininha. Para poder pegar a parte de dentro mesmo do cupuaçu. Exatamente. Quem estiver em casa vendo pode dar uma gugada aí e vai achar o cupuaçu, que é uma fruta tipicamente brasileira, o cupuaçu, né? Da Amazônia brasileira. Tipicamente brasileira. Da mesma forma que o açaí e a acerola, que são duas frutas tipicamente brasileiras, o cupuaçu também entra nisso. Eu adoro o cupuaçu, especialmente com doces assim, porque ele quebra. Ele não é... Aí que está o equilíbrio que a Evelyn falou agora. Doce demais, só se... Ou você está comendo alguma coisa, tomando alguma coisa amarga, como é o caso de um café, por exemplo, ou você passou o dia inteiro, almoçou, ou uma coisa também interessante, bebeu demais, aquilo dá aquela glicosada bacana, Eu me lembro uma vez que a minha mulher fez aniversário e eu fiz um camarão com catupiry, mas não tem catupiry em Portugal. É uma das coisas tristes de Portugal, é que não tem catupiry. Da história de Portugal. Não tem o catupiry. Ele não sabe o que é o catupiry. Ele não tem ideia do que é o catupiry. É uma brecha na nossa história. É uma lacuna. E os portugueses sentem isso? É uma lacuna. Não, os brasileiros sentem muito, eu posso te garantir. Os brasileiros sentem demais. Bom... Tipo, não vai daqui para lá? Não entra. Eu não sei. Esse queijo não entra em Portugal. Eu não sei por que cargas d'água não entra. Então, assim, tem várias receitas de como fazer catupiry. Então, eu gosto muito de cozinhar. Adoro. E faço a comida de casa muitas vezes. E Janjan também cozinha muito bem, né, Janjan? Sim, mas sou um curioso. Mas cozinho muito, Eu também sou curioso, Jean. Pô. Não tenho... Não, mas eu digo isto porque eu também faço muitas vezes cozinha em casa e não tenho bases técnicas. Não, mas pronto. Mas isso não quer dizer nada. Isso tá na mão, né? Não denigre, hoje em dia todo mundo faz. Mas pronto, eu fui fazer, era aniversário da minha mulher, fui fazer um camarão com catupiry, que é o prato que ela mais gosta, camarão com catupiry. Mas no final, como eu comecei a fazer o camarão tipo 5 e pouca da tarde, Renan, meu querido, e abri um vinho verde. Já bebeu vinho verde? Já, amo vinho verde. Amo vinho verde. Amo vinho verde. Mas o problema é que eu não consigo ficar numa garrafa só. Nem eu. Então assim, mas só que o que acontece? Eu sou bariátrico, eu operei. Então, eu não aguento comer muita coisa. Doce, por exemplo, é uma coisa que hoje em dia não faz tão parte do meu cardápio como antigamente. Não. Provo tranquilamente. Não, você pode. Se calhar, prova. Eu vou provar. Prova. Só para ver. É de plástico? É de plástico. Que pena. Era tudo de resina, gente. É tudo de resina. Igual aquela maçã. Ele acreditou. Mentira! Ele acreditou. Imagina. Tava dando pra dar uma bicada no brigadeiro de machá. Bom, eu sei que eu já estava na mão do palhaço, entendeu? Eu já estava entregue completamente, porque eu já tinha tomado 2 garrafas e fiz o prato mesmo assim. Mas no final, o que deu up? Compraram um bolo extremamente doce e foi aquele bolo... Come! Eu falei, não quero, pô, não ligo, eu não ligo pra bolo. Eu não ligo pra bolo. Esse aqui tá maravilhoso. Mas eu não ligo pra bolo de aniversário, por exemplo. Sei. Eu não ligo. Eu gosto mais do bolo de bolo, aquele que faz no forno da vovó, para tomar com café, sabe? Sim. Mas eu sei que eu fiquei completamente louco. E o bolo de aniversário, esse que elas tinham comprado, que foi o que me levantou. Então eu digo que o doce, ele ajuda muito com isso. Então, às vezes você também tem que dar uma variada. Às vezes você tem que fazer um doce, não? Sim, tem que fazer um doce. Eu trabalho com chocolate belga, com açúcar normal, né? Mas eu acho que tudo tem que existir um equilíbrio. Então, o cliente chega na minha vitrine, ele vai olhar o que é necessário para ele naquele momento. Se ele quer um doce
só para comer ali, ou ele quer alguma coisa mais forte, que aí a gente vai indicando. Não se Mas preocupa que eu tô falando contigo, Tu mas tô pegando as produzes, colas tu produzes aqui. para vender só na confeitaria ou, por exemplo, hoje em dia muitas pessoas vão buscar, tem o conceito nítido do takeaway. Vendes para a pessoa ir buscar e levar para a sua casa? Sim, vendo. Fazes Faço por encomenda? por imagina. encomenda, é isso. Pronto, porque é uma coisa que hoje em dia, a partir da pandemia na Europa, então, vulgarizou-se. A Exatamente. pessoa quer Mas ter não em tem casa. website, né? Tem o perfil do Instagram. Tem o perfil do Instagram, porque assim, meus doces são muito delicados, né? Então eu acabo fazendo a encomenda, aí a pessoa vai buscar e leva para casa. Então não tem aquela opção de delivery, porque eu tenho medo de como isso vai chegar na mão do consumidor. Eu não vou falar do agora menu de eu vou Natal, porque fazer delivery. isso vai passar em janeiro ou fevereiro, provavelmente, que são 15 Exatamente. episódios gravados. Então o menu de Natal já vai estar fora. Mas aqui, por exemplo, você tem aqui as mini tarteletes. Que são essas aqui, que é uma opção. Ah, são Essas essas são- aqui. são Então dá essas. licença, eu vou provar. Tem um ingrediente aí que você tem que dar uma pesquisada que chama cumaru. O cumaru, ele é uma fava da Amazônia. Aqui dentro. Aí dentro, nesse creme. Opa. E é pouco conhecido aqui no Brasil, o cumaru. O fruto, Ele é uma fava, na verdade, não é um fruto. Então, ele é uma fava que saboriza, como se fosse uma representação da baunilha, certo. né? Mas eu acho que o sabor dele é muito mais exótico. Então, eu uso a baunilha em algumas preparações, mas acredito que o cumaru seja muito mais E este é gostoso. o que é a base? Esse é o matcha, Esse é o matcha. Esse é o chá verde É o japonês. chá verde japonês, mas ela tem uva verde com ninho, nozes, Ferrero Rocher, chocolate belga. A mousse. Essa, cupuaçu com chocolate belga e Isso. só chocolate belga. Só chocolate belga. Que entra nisso que eu falo. Não tem o Isso. equilíbrio. É o chocolatão mesmo da massa, mesmo. Olha, do 2-0. povo. Tá bom, 2-0. Para já, 2-0. Pra você, se isso daqui fosse de É falso. ova de peixe e É doce, falso. você ia dizer que era bom. É falso, é falso. É falso, é Se falso. fosse salgado, Não. não, para maravilhoso. já, 2 maravilhosos. É muito bom. Agora uma pergunta. O Guto fez uma afirmação que eu não vou concordar a 100%. Mas como é óbvio, cada um tem a sua opinião. Com certeza. Eu não estou de acordo na questão do... Embora perceba porque é que o Guto diz isso, de que os doces portugueses têm muito açúcar. Uhum. Entendo que o Guto diga isso. Há doces portugueses que são um abuso de açúcar. Sim. Há alguma culinária nos maravilhoso. doces. Parabéns. Mas, por exemplo, este doce para mim é bastante doce. É bastante doce. A questão é que é equilibradíssimo, ou seja, não enjoa. É muito doce, mas é delicioso. Exatamente. Eu considero que uma coisa que tem muito açúcar que me enjoa logo no primeiro contacto, já não vou querer comer o resto. Uhum. E tem alguns doces portugueses, Sim. alguns doces conventuais, a pessoa come uma colher e já quase que Qual o fica... doce que você diz em Portugal que você não acha tão doce? Sei lá, Guto, estou a falar em termos de pastelaria. Sim. É uma pergunta mesmo que eu não estou te desafiando, não. Não, posso... Um palmier? Pô, palmier é doce, gente. Não, coberto. Se tiveres o palmier simples, Eu gosto de pastel de Santa olha, Clara. o Eu palmier acho simples, bastante a Santa Clara. bola de Berlim sem creme. Isto são exemplos. Alguns bolos. Eu acho que que eu é o gosto. seu Mas eu estou de paladar, acordo eu contigo. vejo- eu vejo Agora, tudo isso eu muito também doce. acho, por exemplo, eu sempre que provei doces no Brasil, olha, em casa, quando fui à tua casa, Sim. o bolo que provei feito pela tua sogra, Sim. delicioso até morrer. Sim. Doce. A Champions League, de doce. Sim. Bom, Sim. e eu, no entanto, não acho enjoativo. E, portanto, aqui, quando se fala em muito doce, em muito açúcar, há uma fronteira sagrada que se ultrapassa, estraga tudo. Exatamente. Passa a ser enjoativo. E eu Uhum. provei estes dois doces, digo-te abertamente, acho que são ambos bem doces e são deliciosos, ou seja, Uhum. não podiam ter menos, se calhar. E quem sabe, sabe. E tu Eu sabes o que adorei é que estás a esse, fazer. mas gostei mais desse. Esse, o chocolate Então deixa, branco, então o não chocolate mexe mais. branco atenua o doce, embora ele Exatamente. seja muito bom. Mas esse traz o equilíbrio que eu Traz curto ele. mais. É. Né? É você ter essa... Aí eu te pergunto, você